Olá, continuando a aula anterior de base e dimensão, nós já fizemos uma boa discussão lá, inclusive eu aproveitei para deixar aqui a discussão que nós fizemos. Eu vou formalizar tudo que nós introduzimos na aula anterior. Então, voltando aqui, né, repetindo, um plano dentro de R3 eu preciso de dois vetores que não estejam alinhados, vamos dizer assim, na mesma direção, para gerar esse R2 aqui dentro da R3. Uma reta dentro da R3 eu preciso de um único elemento para gerar toda... E esse elemento não pode ser um zero. Em qualquer caso, o zero que eu estou dizendo é o vetor nulo aqui. Não pode ser que é o elemento neutro da soma aqui. Ele não pode ser, porque daí ele não gera nada. O vetor nulo não gera nada. Ele é importante ele participar ele está contido lá no conjunto, mas ele não gera nada. Ok, a mesma coisa aqui, ó. E nem o dele pode ser o vetor nulo, porque você vai por quanto para obter o outro? Não dá. Ok. Então foi o que nós fizemos, a mesma coisa aqui. Beleza. Aqui é a mesma ideia. A ideia, só que eu tenho que generalizar aquela ideia de lá para cá. Para isso, né? Porque isso aqui é o nosso estudo genérico da coisa. A gente vai falar de vetores linearmente independentes, que a gente vai botar simplesmente LI, e vetores linearmente dependentes, que serão aqueles que não são LI. Pronto. Se não é LI, é LD. Linearmente dependente. A definição desse é não ser esse. É o seguinte, cara. Vetores LI são esses aqui, ó. Certo? São esses aqui. Por exemplo, esse aqui, só um vetor dentro de W2 é vetor LI. Aqui, dois vetores, esses dois vetores no R2, eles são LI. LI é o seguinte, vetores, um determinado conjunto de vetores LI, né, ou vetores são LI, se você quiser falar, ou você pode falar em termos de conjunto, ou você pode falar os vetores, mas é a mesma coisa. Né? Vetores linearmente... Um conjunto de vetores LI, se nenhum dos seus elementos pode ser escrito como combinação linear dos outros. Certo? Por exemplo, aqueles aqui, aqueles que estavam assim, ó, eu não posso escrever o U como combinação linear de V. Não pode. Tá certo? Então, um conjunto, escreve aí, não vou colocar, um conjunto LI, um conjunto de vetores LI, se nenhum dos seus elementos pode ser escrito como combinação linear dos outros. Certo? Beleza? Por exemplo, aqui, ó, V. Vamos pegar um conjunto UV, W. Vamos colocar assim, ó, o 1. O VW, né? Se esse conjunto é BL, que é isso? Eu estou dizendo que, por exemplo, o V, ele tem que ser diferente de alfa U mais beta V, beta W. Certo? Ele não pode existir isso daqui. O U, a mesma coisa com o U. O U, vou botar alfa 1, beta 1 aqui. Não pode existir um alfa 2, V mais beta 2, aqui dá né? Aqui não pode ocorrer. Certo? O Wzinho não pode ter um alfa 3, U mais um beta 3V, né? Essas coisas não podem ocorrer. Ou seja, se eu pegar qualquer elemento, eu não posso, qualquer elemento do B, eu não posso escrever como combinação linear dos outros.
Certo? Não posso. Inclusive aqui pode pegar 0 aqui, ó. Isso aqui também não pode ocorrer, ó. Certo? Isso aqui estaria dizendo que o V estaria na direção do U, mas eu já falei que não pode. Não gera nada. Aqui estaria dizendo, se fosse igual, né? Se fosse igual. Aqui estaria, se fosse igual, estaria dizendo que o U estaria na direção do V. Aqui estaria, o W estaria na direção do U. Né? Aqui estaria dizendo que o V, se fosse igual, né? Vamos botar, se fosse igual, eu estaria dizendo, se fosse assim, estaria dizendo que V está na direção do U está na direção do V, W está na direção do U. Né? Se for assim, eu estou dizendo que o W está sendo, o V está sendo gerado por U e W. O U está sendo gerado por V e W. O W está sendo gerado por U e V. Entenderam? Então foi o que eu quis dizer aí nessa minha definição maluca aí, né? É que isso aqui não pode acontecer se o conjunto é LI. Então, B é LI se somente se isso aqui não ocorre. B é LI se somente se isso não ocorre. LD é quando ele não é LI. Certo? LD é quando não é LI. Essa é a definição de LD. Um conjunto de vetores ou simplesmente os vetores são linearmente dependentes ou independentes. É isso. Então, eu digo aqui que isso daqui é um conjunto LI se isso aqui é cumprido. Se vale isso. E eu digo que isso aqui é LD se dá problema em algum desses aqui. Ou seja, se vale a igualdade em algum desses aqui. Ou seja, algum elemento, então ele é LD se algum elemento é escrito como combinação linear dos outros. Certo? Pode ser, cuidado, não precisa ser todo mundo, basta ser um lá. Ok? Entenderam? E isso daí, geometricamente, eles não estarem na mesma direção. É o que está dizendo. Ou um está, aqui, né, está na mesma direção. Aqui também, ó, poderia ser assim, ó, fosse igual, ó. Se fosse tudo igual aqui, ele estaria na mesma direção dele, não é isso? É isso que quer dizer o conjunto CLI. Significa que se você pegar todos os elementos, nenhum está na direção do outro. Tá certo? Então, ou seja, se nenhum está na direção do outro, nenhum pode ser escrito como combinação linear do outro. Entenderam? Então isso daqui foi importante, isso aqui nesse caso 3. No caso maior, você botar o 1, o 2, o 3, não vai faltar a letra, né? Aí você bota aí, índice, o 1, o 2, o 3, tá. Beleza? Ok. E LD quando ele não é LI. Se isso não ocorre, então é alguma coisa, é LD. Então, geometricamente, o conjunto LI é assim, ó. Por exemplo, de 3 elementos. Ó. Cuidado, não está na mesma direção. Um conjunto LI é uma coisa assim, assim e assim. Né? Um conjunto LD de 3 elementos. Pode até estar assim, mas o outro deve estar na direção de alguém. Tá certo? Ou então, o que você pegou é combinação linear desses dois aqui. Sei lá. Um só elemento, ele é LI, sozinho. Se ele não for o vetor nulo. Certo? O vetor nulo ele não pode ser LI. Porque ele não pode fazer parte de um conjunto LI. O vetor nulo não pode fazer parte de um conjunto LI. Por quê? Porque ele é escrito como combinação linear de qualquer um dos outros. Pega todos os escalares sendo zero. Por exemplo, 0 vezes U mais 0 vezes V mais 0 vezes W vai dar vetor nulo. Então, vetor nulo não pertence ao conjunto LI. Ok? Beleza. Tá. Sabe o que é essa história de base?
Base é o maior conjunto, uma base de V. Quer dizer, é o maior conjunto LI que você pode obter com elementos de V. Isso é base, entendeu? Então, é o maior conjunto LI que você pode obter com elementos de V. Tá certo? Se esse conjunto é o maior de todos, e se ele é LI, mas qualquer conjunto LI, eu posso pegar os elementos do conjunto todo e escrever como obter via combinação linear desses. Então, uma base, na verdade, ela é o seguinte. Ela é, primeiramente, uma base, né? Uma base de V. O que é isso? Nosso espaço vetorial. Primeiro, vamos botar, ó, B é base de V se, né, acontece o seguinte, se somente se, né? Se, né, e somente se V é de I e o V gera o V. Mas se ele é LI e é o maior de todos, ele vai gerar tranquilo o V. Mas vamos colocar assim. Tá? Então, uma base de um espaço vetorial, é, por definição, isso aqui. É um conjunto LI que gera todo o espaço. Certo? Ok? Beleza? Tá. Aí, com isso, eu consigo medir agora o dadozinho. Né? É claro que se esse cara é menor, ele não pode ter o mesmo número de conjunto LI, mesmo número de vetores LI que aquele lá. Se tiver, aí ele vai ter que ser o V todo. Isso aí é exercício que tem lá para frente. Tá bom? Aí eu posso até medir, aí agora eu posso dizer, o que é a dimensão? O que é a dimensão? Dimensão, né? O que é? Dimensão, vou escrever aqui. Dimensão de V. O que é dimensão de V? É o número de elementos de B. Certo? É claro que o V ele pode ter conjuntos que são LIs que não necessariamente gerem o V todo, que foi o caso aqui que eu coloquei, o caso do R3. Se você lembrar o R3, eu coloquei um plano lá, aquele que passa pela origem. Ele tem dois vetores LI. Então, aqueles dois elementos lá, eles são LIs no R3, mas ele não gera o R3 todo, ele fica só gerando os caras que estão lá naquele plano. Certo? Então, ou seja, um espaço vetorial, ele pode ter vários conjuntos LIs. Só que para ele gerar o V, para ele ser a base de V, esse conjunto LI tem que ser o maior de todos, vamos dizer assim. Então, a base de V é o maior conjunto LI, é o maior conjunto LI de V. O maior conjunto LI no sentido de ter o maior número de elementos, de todos os outros que tem lá. Tá certo? Se você pega um conjunto LI com um monte de elemento, significa que qualquer elemento não pode ser escrito com combinação linear dos outros, né? Então, se você pegar um número menor lá, ele continua sendo LI. Tá certo? Porque qualquer elemento não é escrito com combinação linear dos outros, então ele continua sendo LI. Então, o conjunto menor ainda é LI. Certo? Só que você diminuiu bastante o número de elementos. Então, possivelmente não vai gerar o espaço todo, que foi o caso do R2 dentro do R3. E aquela reta também dentro do R3. Um elemento sozinho lá naquela reta é LI. Tá certo? Um único elemento de R3, ele é LI. Né? Ele não é escrito como combinação linear de ninguém. Só que ele não gera o R3 todo. Entendeu? Um elemento sozinho ele é sempre LI no conjunto.
mas ele não vai gerar o conjunto todo. Então, para gerar então, por isso que eu tenho que acrescentar. Então, se eu falei que é o maior de todos, não preciso falar isso daqui. Não preciso falar que gera V, porque já vai gerar automático. Mas eu não sei. Então, eu tenho que botar isso na definição. Então, BLI gera V. Eu estou falando que gerar V, eu estou dizendo que ele é o maior LI do V. O maior conjunto LI do V, entendeu? Isso. Então, a definição pode ser assim. Uma base de V é o maior conjunto LI de V. Mas, na verdade, o cara bota isso até como exercício depois. Né? Ou eu posso botar assim. Uma base de V é um conjunto LI que gera V. Pronto, eu estou dizendo formalmente que é o maior de todos. Beleza? Aí você vem para cá. Se o W não é V, então, e ele vai ter base. A questão é a seguinte, é que todo espaço vetorial real aqui, para a gente tem um teorema geral, mas todo espaço vetorial real, ele vai ter uma base. Né? Para os espaços vetoriais de dimensão finita, que o número de elementos da base é finito, isso é fácil de fazer. Agora, para a dimensão infinita, é mais delicado. Quando você não sabe quantos tem lá. Dimensão infinita. Então, se isso aqui acontece, significa que o conjunto LI, se ele tem uma base, né, o conjunto LI que gera ele tem que ser, não pode ser o máximo. Né, para gerar o V tudo. Entenderam? Aí a codimensão, você vai... O que será que vai ser a codimensão? Se W tem... O conjunto, a base de W tem 2 elementos, eu já defini para ser a dimensão de W. Se tem 2 elementos, qual é a dimensão de W? 2. Se o V tem 5 elementos que gera ele aqui, né? 5 elementos ali que gera ele, né? Aí eu faço subtração. Aí a dimensão é 5. Aí eu subtraio a codimensão. A codimensão é como se... genericamente é como se ela medisse esse espaço aqui. Entendeu? E você pode entender assim. Não é exatamente isso, mas você pode entender desse jeito. Tá bom? Fica legal. Ok? Entenderam o que é conjunto LI e conjunto LD? É isso. É isso aí que faz o negócio funcionar. Aí tem uma parte de exercício disso daí. Tá bom? Bom, então, base LI. Tá. Aí tem uma maneira de você descobrir que o conjunto é LI. Existem uns exercícios de aí. Mas aqui eu queria só definir, para deixar claro o que é um conjunto LI e o que é um conjunto LD. Tá bom? Beleza? Valeu!